Fala aí galera, eu sou o T e mais uma vez tá indo tudo pro caralho, né? E bem meus amigos, estou aqui pra poder falar um pouquinho, né, sobre novas cartas que foram anunciadas aí na coleção de Photon Hypernova. Coleção essa que vai trazer algumas cartas como suporte pra Galaxy, por exemplo, que eu já comentei aqui no canal, que tende a ser relevante no âmbito geral da coisa, assim como as cartas de Chatrylar, que se eu não estiver enganado, vem nessa Photon Hypernova também. Que eu nem sei se é uma coleção de Main Collection que vai dropar no ACG ou se é uma coleção especial, sinceramente não sei. Mas veio aí alguns anúncios, né, pra poder povoar ainda mais a lore. Você tem aqui mais cartas Beasted e carta Sword Soul. Pois é, suporte Beasted e Sword Soul. Então vamos acompanhar um pouquinho pra entender esses novos suportes. E esse Beasted é uma pica grossa, maluco. O bicho é bolado de amor. Então vamos acompanhar isso porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui eu tô na página da Carluxo Store, tem o anúncio dessa carta e desse tiro escroto aqui, que sinceramente foda-se. Mas enfim, como você pode ver, é um Beasted, né, bestial. Eu nem sei o nome desse arquétipo, acho que eu chamo de Beasted ainda, ou é Blisted, sei lá. E aí você tem esse Sword Soul aqui, né. Então, beleza, vamos tentar comentar um pouquinho. Obviamente que a relevância desse anúncio tá em volta desse bicho aqui, né, do Beasted. Mas antes de a gente poder falar dele, deixa eu colocar essa outra tela, que é a tela do DB, e nesse vídeo aqui em cima você pode me ouvir falando sobre o anúncio das cartas Beasted, né? Quando eu li pela primeira vez, obviamente eu vi o efeito deles, né? Mas eu não associei diretamente o fato desses bichos serem absurdos contra Tiara Laments. Então não é coincidência, eles foram criados pra isso, pra ser uma tech que você usa contra um deck que tava em extremo uso dentro do metagame, que era os Tiara Laments. Então esses bichos, todos eles são os Didi Crow para monstros Light e Dark. Basicamente todos eles, né, esses aqui, eles compartilham, os três, né, eles compartilham do efeito que você pode escolher um Light ou Dark monstro em qualquer cemitério, bana-o e se special summon essa carta da tua mão. É o efeito de ignição, de Speed 1, porém se esse efeito se torna Quick, se o seu oponente controla monstros. Então o cara dá Normal Summon, Reinhardt, efeito, Dump, e aí ele vai jogar fora um bicho, o Tiara Laments, cemitério, efeito, boom. Efeito de qualquer bicho desse, ele entra da mão, entra por Special e bane o bicho do cemitério do oponente, né? Porque precisa banir do cemitério, seja do oponente ou do teu, pra ele poder entrar por Special. Como o oponente controla um monstro nesse momento, o efeito dele se torna Quick. É um Power Creep do Didi Crow, né? E isso é muito louco, porque o Didi Crow entra pra você dar da tua mão e tira uma carta do cemitério do oponente. Tudo bem que a gente só tá cogitando isso porque o metagame atual tem o Tiara Laments, seja no seja no TCG. E o Tiara Laments é um deck formado, né, ali majoritariamente por monstros Darks. Então tem um nicho. Então Light e Dark, se no metagame estiver jogando esse Light e Dark, beleza. Se não for, por exemplo, o metagame, sei lá, mano, tá jogando uma Dolce, Salamangreat, Gnister. Obviamente nada disso aqui vai fazer sentido, né? Mas como o metagame atual tem Tiara lá, isso é Tri-Brigade, mano, nada disso vai ter sentido. Mas como o metagame, Prankid, sei lá, Brave Token, Punk. Mas como o metagame atual tem o Tiara Laments como sendo o principal personagem, tanto no TCG quanto lá no ACG há algum tempo, esses bichos tornam-se muito bons. Lembrando, eles não interagem com o X, eles interagem só com os Tiara Laments em si, tá? Então eles são muito bons. Só que aí eles têm um outro efeito. Obviamente esse aqui é o melhor de todos, né? Eu acho que esse cara é o Aluber, né? Sei lá, por causa das cores deles aqui. E eles têm um outro efeito, que é se eles são special, eles têm um efeito específico. Esse cara aqui, que é o Magnumut, que ele é usado em várias decklists. Ele e o Chatrylar, né? O Fenrir, eu acho que esse é o nome dele, né? Fenrir. Esse cara aqui, eles são usados muito nas decklists do OCG. Então as decklists do OCG lá, você vai ter o Tiara e o Splite, né, no caso, o Tiara e o Splite, todos eles têm na decklist, na composição da decklist dele, essas cartas, seja no main deck ou seja no side deck. Esse cara aqui, que já fiz vídeo falando desse chat lá, que você pode ver por aí, e os Beasted também, justamente por causa do uso do Tiara. E ele tem um outro efeito, né, por exemplo, esse cara, se ele é special invocado, você pode ativar esse efeito. Adicione um dragão do deck ou cemitério pra tua mão durante a end phase desse turno, exceto ele mesmo. Então ele ainda busca um outro Beasted na end phase, que é outro Didi Crow. E o Tiara Laments tem essa propriedade, né, de jogar no teu turno e no dele. Obviamente a maioria das jogadas são no turno dele, por causa de kit, lá. Fazendo um barulho da porra aqui fora. Ah, que ódio. Enfim,
mas você ainda busca um follow-up pra fazer isso. E não é só um Diddy Crow, é um Diddy Crow com corpo no campo, que tem efeito de pegar outro Diddy Crow que vai ser outro corpo no campo. Esses bichos são muito doidos. Muito doidos. E eles são uma engine, né? Porque como deck é uma merda. Eles são uma engine. Isso é interessantíssimo. Forte pra caramba. Desnecessário pra cacete, no meu ponto de vista. Enfim, esse aqui, ele na Endphase pega um outro dragão. Esse aqui, na Endphase não, é. Se ele é mandado do campo pro cemitério, você pode escolher um monstro que foi special do oponente controla e mande pro cemitério. Então, beleza, você pode pegar, dar esse cara, né? No escopo atual. Dá ele, banho Tiara, ele entra no campo. Na Endphase, você vai pegar esse dragão aqui, que inclusive é o pack que é usado, né? De 2 a 3 desse pra um desse. Porque ele tem que pegar um outro que não seja ele mesmo. Então você pega esse cara. Daí ele vai entrar, seja em chain, um efeito de Tiara ou não, lá no campo, você joga ele fora e vai dar efeito e negar efeito de um bicho no campo. Beleza. Não, mandar pro cemitério, né? Manda pro cemitério. Beleza, é bom. Esse outro cara aqui, ele tem um efeito meu boss, né? Ele manda um Beasted ou um Branded Spell Trap deck pro cemitério. E esse cara, ele se descarta pra poder buscar um deles, né? Enfim, foda-se. Mas, enfim, mini retrospectiva. Tá, do ponto de uma mini retrospectiva é mais ou menos isso. Agora a gente volta pro Beasted em si, né? Que é a carta nova da coleção. Eu passei 6 minutos pra falar disso, parabéns, T. Enfim, esse aqui é o Baldrake. Ele tem o mesmo efeito dos outros Beasted, né? Então você pode escolher um Light ou Dark monstro em qualquer cemitério, bana-o e se fizer, você vai chamar essa carta da tua mão. Esse efeito se torna quick se seu oponente controla o monstro. Show de bola. Só que o outro efeito dele é o diferencial entre eles, obviamente. Ele continua sendo nível 6 como todos os outros. Se seu oponente Special Summon um Ritual, Fusion, Synchro, Exceed e ou Link, você pode tributar um outro Light ou Dark monstro e escolher um desses monstros que foram invocados. Bana-o. Isso é muito bom, cara. Ele é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Então essa engine ela passa a ser muito mais valiosa, né? O Tiara teve banlist lá no OCG? Teve, mas continua sendo o deck mais relevante, não tem jeito. Esses bichos aqui vão passar a ser mais relevantes ainda se o Tiara continuar. E aí quando você tem o ganho desse cara, melhora muito, né? Melhora bastante. Tudo bem que você tem que ter um bicho do lado, mas lembrando, ele não precisa ser o bicho que vai entrar primeiro, pode ser o outro. O que busca, né? Esqueci o nome dele, o Bagnut. Ele pode ser ele. E aí na Endphase você pega esse cara. E aí você vai ter lá os dois dragões no campo. Você pegou ele na Endphase, você invoca ele. E aí deixa ele lá. E se o cara fizer algum sumo de Tiara no meio do teu turno, o que vai acontecer? Você vai dar o efeito, tributar o bicho e banir o bicho que foi invocado. Isso é bom pra caralho. Esse bicho é muito bom, muito bom. Então, voltando, você pega o Diddy Crow, que é um monstro quick que você dá ele da mão e bane cartas do cemitério do oponente, dando alvo antes, obviamente. Isso já é bom por si só. Ai, Jesus. Isso já é bom pra caramba, mas estamos em 2022, isso não é suficiente. Tem que ter um bicho que faça isso, tudo bem que é pra Light Dark, né? Não é tão genérico igual o Crow, obviamente o Crow não vai ser substituído nesse sentido, a menos que o metagame tenha muito Light Dark monstros. Porque se tiver, esses caras vão substituir. E aí vai ser um Diddy Crow que bane recursos cemitério do oponente, entra pro Special e tem efeito. Um deles pegando o outro Diddy Crow na Endphase, um bicho com 2500 de ataque, dragão, Dark, com ataque com um nível alto, e vai fazer isso de novo no turno do oponente, dando outro Diddy Crow e tendo o efeito potencial de poder banir bicho do oponente. Você pode usar a engine, usa desse cara que busca, usa desse cara aqui que também, que interage, e usa esse cara que dá send, por exemplo. Pode ser uma engine micro, mas que se amarra, né? E ele pega dragão, né? Esse cara, sem falar que ele pega dragão, então tem outras várias aplicações. Pode pegar Thanos na Endphase se você quiser, sei lá. Você pode pegar, sei lá, mano, a tua mãe, que é uma dragão do caralho. Pode pegar qualquer coisa, tá? Então, esse bicho é muito bom mesmo. É um pouco estranho, né? Você vê que o Power Creep foi pro caralho desse jeito. É um Diddy Crow que interage banindo o bicho que foi invocado. O outro é um Diddy Crow que pega na Endphase, que é um Power Creep que já estava existindo no OCG, mas agora tem mais um. Então, tem mais degraus pra gente subir, né? Não sei se é degraus ou degraus. Enfim, tem mais degrau pra gente subir pra poder jogar o Power Creep pra cima. Daqui a pouco tem um Ash que é quando o cara ativa uma carta que adiciona a carta deck pra mão, sai daí efeito do dragão, ele entra por Special, nega o efeito do bicho e na Endphase ele busca uma carta, puta merda. Aí você vai ter um dragãozinho desse pra cada Hand Trap. Porra, é foda, né? Pra quê? Hand Trap pra ser 1 pra 1 ali, né? Não pra ser um bicho ignorante de 2500 de ataque que fica na mesa depois de ter interagido. E que ainda vai ter vantagem, ou mais interações. Bizarro, inexplicável, mas tá aí, esse bicho é muito bom. A outra carta não vale tanta nota, né? Mas ainda bem que já se foram 9 minutos aqui falando merda. É esse bicho aqui, o Sword Soul Dragon of the Abyss. É uma arte bem maneira, eu acho que ele é o Sinister, né? Aquele Sword Soul que compra cartas e que bane spell, ou então bane o monstro e causa 1200 de dano. Eu acho que é ele, mas enfim, foda-se, né? Ele é um Wyrm também. E o efeito dele é o seguinte, não pode ser normal set, primeiro deve ser special, por um efeito de Wyrm apenas, tá? Você pode somente usar, blá blá blá. Se o monstro é banido por um efeito de carta, você pode special summon essa carta
Como é que é? Se monstros são banidos por efeito... Beleza, não precisa ser só teu, tá? Pode ser do oponente também. Você pode transformar essa carta do teu cemitério ou da mão, mas bana-o quando ele deixar o campo. Se esse card é special, você pode escolher uma carta... Isso eu não entendi, cara. Você pode escolher uma carta na Field Zone e uma carta que o oponente controla ou no cemitério. Banas. Uma carta na Field Zone e uma carta que o oponente controla ou no cemitério dele. Bana-os. Muito estranho. É muito estranho. Parece combar, né? Com um Beasted. Ou então se o cara te deu um Beasted. Mas essa carta não é Sword Soul, né? Engraçado. Não é um Sword Soul. Tipo, parece que é uma carta de lore apenas, né? Então a história lá, a lore, atingiu um ponto. Porque, tipo assim, é aquilo que eu falo, né? Quando se lança um suporte, geralmente você vai lançar um suporte, se for um suporte sério, que tenta suprir alguma deficiência do deck, né? Você tá dando um suporte pra ele. De carta efetiva, de fato. Quando não é tipo, é só porque é carta de anime ou então é carta pra preencher lore. Tipo Branded, que tem 1000 cartas horrorosas. Mas lá tem um desenho, né, da história, da lore dele. Então, talvez na história aqui do Sword Soul tem um ponto que esse dragão aparece, sei lá, isso é relevante. E precisava ter uma carta pra isso, né? Então, tá aí. Mas em termos de jogabilidade, não interage nada. O Taiá não bane por efeito, ele bane por custo. Não é efeito do Taiá banir a carta, então não triga esse cara. Você tem o... Qual é o nome do outro, cara? Os Tenyi se banem como custo também. Você tem o Grandmaster que interage, mas ele se bane como custo também. Você não tem Field Spell. E você precisa, quando ele é Special, você pode escolher uma carta na Field Zone e uma carta que ele controla, ou no cemitério dele, banas. Tipo, é um efeito potencialmente bom, mas o deck nem tem campo. Se o deck tivesse campo, um campo buscável, usável, ia combar, mas tipo, parece estar incompleto, né, o suporte. Como é que lançou esse bicho que interage com campo e o Sword Soul não tem campo? É estranho, né? Bem estranho. Um suporte, se fosse pra lançar um suporte pra Sword Soul, tinha que ser um Special nível 4 Tanner. É isso. É isso. Tinha que ter um Special Summon de nível 4 Tanner, tá ligado? Se você controla um Sword Soul, você pode invocar esse bicho da mão e ele é Tanner. Só isso. Não precisava nem ter feito. É isso. Porque aí você ia suprir muita coisa, né, no Sword Soul. Precisava ter. Então que esse dragão fosse desse jeito, né? Ele podia entrar por Special banindo um bicho, né? Bana um Wyrm da tua mão ou cemitério. Invoca esse bicho por Special. Nível 4, Thunder. E aí pode ser esse dragão aí, com essa arte. Exatamente essa arte. Então, normal summon Moí. Efeito, revela. Veiler, Permanence. Caralho de asa. Pum, Splash desse bicho Thunder. Bum, toma. Combos. Podia ser só isso, né? Ia ser um suporte simples, povoando a lore, mas com carta usável. Mas não, tem que ser assim. Porque aparentemente o bicho é uma evolução, é um bicho brabo, é um bicho forte. Então ele tem que ter nível alto e aí ele acaba rolando essa merda aqui. Parece muito estranho, mas esse é o suporte. Mas obviamente... Ô meu pai amado, cara, que merda. Mas obviamente o destaque vai pro Beasted, né? Esse bicho é maluco. Maluco mesmo. Muito bom. Mas tá aí. Esses são os novos suportes de Photon Hypernova. Power Creep Need Crow, carta inútil em Sword Soul. Precisamos de um Thunder 4 em Sword Soul. E eu só falo isso, apesar do Sword Soul ser um deck relativamente antigo, né? Porque o Sword Soul é um deck maneiro e saudável, né? Então não faria mal que ele tivesse um suporte bom pra ajudar ele a se manter no jogo e tomando menos Token Collector. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.